para vocês a apresentação? Tá aberto. Se você só Porque eu passar... minimizei. É porque eu minimizei numa tela. Eu estou vendo vocês num monitor e no outro monitor está aberto. Tá, aí, tá funcionando, tá normal. Então, eu consigo ver vocês ao mesmo tempo. Consegue, então? Que bom. Consigo. É isso aí, pô. Nossa, essas tecnologias é do meu esposo, é porque ele é advogado, então ele usa os dois ao mesmo tempo. Entendeu? Então, ele consegue fazer isso. Então, eu vou fazer agora a apresentação. Pessoal, bom dia. Vocês que estão aqui participando do nosso projeto, né? Tá um barulho aqui no fundo, mas eu vou tentar gritar aqui para vocês ouvirem bem alto. E hoje a gente está aqui com a Natália Filippo. A Natália, ela é especializada na parte de enfermagem ortopédica. Ela trabalha no INTO, ela tem mestrado em enfermagem pela UERJ. Vai ser uma grande contribuição para o nosso projeto hoje. E a gente vai tentar, assim, colocar todas as perguntas para o final. A Natália disse que ela está com um probleminha de alergia, então toda hora ela vai se hidratar e faz parte, né? Nós somos seres humanos, precisamos, né, beber água, fazer a gente. E lembrando que o nosso projeto é um projeto de ensino, que ele envolve a extensão e a pesquisa, e a gente tem o nosso propósito de levar informações sobre, né, qualidade de vida, saúde e principalmente aspectos relacionados ao treinamento na área da saúde. Então, a gente tem mini cursos, a gente tem algumas palestras, e aí a gente vai apresentando isso, depois disponibiliza no nosso canal do YouTube, para quem perdeu, né? E quem assiste de forma síncrona, a gente fornece os certificados, e os certificados a gente tem algumas coisas importantes, né? Até a Giovana está aí, a nossa monitora, e a Maquita não para, né? Maravilha, foi só começar a falar. A Natália está aí de prova. Então, o que acontece, gente? Esse certificado, a gente pede para vocês lerem o que escreveram antes de clicar e não usar caixa alta no texto todo. Só as iniciais do seu nome, que isso facilita a gente fazer o certificado. Então, Natália, agradeço a sua presença aí e pode iniciar quando você quiser. A gente fica muito feliz que você está aqui. É a professora Cláudia, nossa vice-coordenadora do Penso, que conseguiu articular esse contato, né, da Natália. E o Penso, quem já conhece, a gente sabe, é um projeto de ensino de saúde na universidade. Um dos braços dele é fornecer para vocês, né, informar vocês sobre esses conteúdos importantes que surgiu durante essa necessidade da pandemia. Então, Natália, já falei para caramba, pode ficar à vontade. Tá ótimo. Obrigadão. Gente, então, bom dia. Eu quero agradecer, então, o convite, né, do Jorge e da Cláudia participar. Então, a proposta hoje é eu compartilhar a minha experiência como enfermeira lá no INTO, né, que é um hospital especializado em ortopedia, e eu espero, enfim, que seja uma hora agradável, né, e aí, como o Jorge mesmo ponderou, né, no final a gente conversa, tira as dúvidas. Mas aí, antes de eu falar sobre esse serviço, né, que a gente tem lá no hospital, eu quero começar falando, contextualizar, né, como é que começou esse serviço, né? Vem aqui o símbolo da árvore, né, que é o símbolo da ortopedia, né, para poder ilustrar. Bem, começou em 2006 a proposta da formação dos centros de atenção especializada, com uma proposta de renovar a assistência a esse paciente de ortopedia, né? Em 2003 vem a Política Nacional de Humanização, que reformula diretrizes, né, para justamente rever conceitos de saúde, de práticas de saúde, né? E aí, nesse contexto, vem uma das diretrizes, que é a clínica ampliada, né, e compartilhada, que é o quê? É você ver o paciente não só como ausência de doença, mas também o paciente vê-lo, não a doença, mas ele como um todo. E aí, no caso de ortopedia, não adianta eu ver só o paciente como um osso quebrado. Um paciente que teve um trauma, que tem uma doença, teve fraturou, colou esse osso e acabou. A coisa não se resume apenas a isso.
o médico sozinho, ele não vai conseguir dar conta, né, só disso, porque muitas vezes dá certo a cirurgia, só que o paciente, por algum motivo, não ajudou, não melhorou, né? Então, a gente hoje em dia sabe que existe muito mais coisa por trás. Então, a clínica ampliada vem para isso, para a gente ver esse paciente, acolher esse paciente, ver as suas demandas, né? E ver no que a gente pode ajudar para um tratamento, um sucesso desse tratamento. Então, veio-se a ideia o quê? Dos centros de atenção especializada. O INTO, né, o Hospital de Ortopedia, ele é dividido em segmentos, né? Existe o grupo do pé, da mão, do quadril, né, da coluna, então são segmentos. E aí não basta só o médico, ele não só está dando conta do que esse paciente precisa. E outra coisa, é um paciente que está numa fila, né? Todo mundo sabe, está muito tempo numa fila. Então, muitas vezes, ele entrava na fila, fica anos aguardando e só vai voltar a ver esse médico lá no centro cirúrgico. E muitas vezes ele olha esse paciente, é um paciente que já teve a cirurgia contraindicada, aí, poxa, realmente a gente não vai poder, não tem mais por que operar, ou um paciente que mudou de ideia, mas aí vê isso lá no momento da cirurgia, ou situações que poderiam ter sido visto antes, e aí só na hora da cirurgia, da internação é que viu isso. Uma série de coisas aconteciam porque era só o ortopedista que via esse paciente. Então, vamos reformular essas práticas, né? Então, vem justamente a ideia, essa reformulação de criar centros de atenção especializada, mas com o ortopedista junto com outros profissionais. Por isso que é uma clínica ampliada e justamente compartilhada. A assistência ao paciente não cabe apenas a uma profissional, mas é dividida, é discutida entre todos os outros profissionais, né? Para ajudar esse paciente. Então, vem aí, deixa eu ver aqui. Aqui tem uma foto ilustrando, né? Agora participa no cuidado desse paciente ortopedistas, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, outros fisioterapeutas, nutricionistas, terapeutas ocupacionais. Não são todos os grupos que têm todos esses profissionais participando, mas todos os grupos trabalham de forma multi. E aí agora tem a reunião multi para discutir quando esse paciente começar a se preparar para poder operar, vamos conversar o caso desse paciente que internou, vamos conversar juntos sobre esse paciente, para a gente dar um cuidado melhor para ele, né? E aí, desde essa época, em 2006, e até hoje ainda existe, graças a Deus, e vai se manter essa discussão multi. Voltando um pouquinho, como eu falei, as mudanças foram acontecendo a partir de 2006. E aí todo mundo sabe que 2005 foi justamente o momento do concurso Ministério da Saúde, né? A necessidade, lembrei agora, em relação ao concurso, aquele concurso Ministério da Saúde. Então, muitas pessoas foram entrando, né? Então, isso foi atendendo à demanda também do serviço, né? De ter mais profissionais. E aí foi surgindo, e aí a enfermeira. Como é que a enfermeira está começando a se inserir nessa nova proposta de trabalho de centro de atenção especializada? Nossa, é estranho, né? Uma enfermeira do joelho, uma enfermeira do quadril, uma enfermeira disso. Pois é. Então, já existia essa divisão de grupos, né? Então, cada grupo vai ter ali uma enfermeira de referência. Então, a gente começou a acompanhar esses pacientes na enfermaria, né? Esse paciente ele vem operar, então a gente vê o que a gente pode fazer para ajudar os nossos colegas de plantão para poder otimizar esse atendimento, otimizar essa alta, para dar uma assistência melhor, né? Esse paciente, né? E aí, o que acontece? Depois disso, começou a se ver-se a necessidade também dessa enfermeira participar nesse momento do preparo do paciente, né?
Então, a gente vai começar o atendimento no ambulatório, né? E era pequenininho, o outro INTO, não sei se alguém aqui já conheceu, era lá na Rua do Resende, na Lapa, e era pequenininho, então a gente pegava emprestado umas salas, e aí ficava um médico, uma enfermeira e o serviço social para poder fazer essa consulta com o paciente, né? Dar umas orientações antes. E outra coisa também, o médico ele não tinha esse costume de ver o paciente antes de via no momento que entrava na fila e depois no centro cirúrgico. E aí isso também precisou ser revisto, né? E aí, então, a gente começou assim, devagarzinho. E aí, pode mudar para mim o slide, por favor. Giovana, tá me ouvindo? Giovana, tá me ouvindo? Agora só falta parecer que a Giovana travou. Ô, Giovana, cadê você? Aí. Isso. E aí, o que acontece? São as novas expectativas. O novo INTO, que é a expectativa dos profissionais, da população, mais cirurgias, né, mais responsabilidades, e aí vem o novo INTO, né, aí para poder trazer muitas surpresas. E o que acontece? Vai aumentar o atendimento, vai aumentar as cirurgias, vão aumentar, e, enfim, vai se precisar de mais gente para ajudar, e aí vamos também que rever nosso trabalho, né? E a gente, então, começou mesmo, a gente passou a ter um espaço no ambulatório, né, com os médicos, e veio também o serviço social junto com a gente. E então ele passava o paciente no ambulatório com o médico, enfermagem, serviço social, cada um na sua sala, né? Só que era tanta gente, né, que a gente tinha que fazer esse atendimento, que aí alguns grupos preferiram fazer as palestras de pré-internação, né? A consulta vai se manter, consulta de enfermagem, né? Mas como a gente tem que estar ali filtrando, tem que estar vendo esse paciente, né? Não dá para ser tão rápido, né? E é muita gente para atender e muita orientação. Então, alguns grupos preferiram fazer uma palestra no auditório. A gente vai ver depois as fotos, né? E aí cada vez vai se aumentando esse trabalho, e aí depois disso, alguns grupos de curta permanência, que a fila é mais rápida, como por exemplo a mão, eles fazem também o atendimento de primeira vez, quando esse paciente entra na fila, né? E como é um paciente que vai rodar muito rápido, ele também vê esse paciente no momento que entra na fila, só para ter uma noção, faz uma anamnese, daqui a um mês ele já está pronto para operar, e aí vai ver esse paciente de novo nessa consulta de pré-internação. Outra coisa também que é legal, os nossos pacientes fazem todo o risco cirúrgico lá no INTO, tá? Eles fazem um exame de sangue, o eletro, se tiver algum exame de imagem precisando, um ecocardiograma, uma tomografia, eles fazem lá no INTO. E aí tudo é feito lá e é liberado. Quando ele for liberado, né, ele está numa fila de solicitação, depois ele passa por uma fila de exames, né, que é justamente esse momento preparo do risco cirúrgico, para depois ele passar por uma fila de pronto para poder ser visto por nós e poder internar, certo? Você pode passar agora o slide, por favor. Ela disse que está dando uma travadinha, está demorando um pouco para passar. 2006 está aí os serviços, né? Quando começou, mão e punho, ombro, pé e tornozelo, quadril, joelho, coluna, tem o trauma idoso e o trauma do adulto, né? Crânio, maxilo, microcirurgia, que é a cirurgia plástica e cirurgias com enxerto, né? Digamos, é a parte da reconstituição, né? Depois das feridas, quando a coisa já plástica, né? Do serviço, a oncologia, criança e adolescente, a clínica da dor, que antigamente estava com a gente, mas e depois de 2021 ela se tornou um serviço à parte, independente, né? Um serviço de apoio. Tinha o trauma do esporte, que
tinham profissionais federados, né, justamente que se machucavam, tinham traumas e vinham aqui para o INTO, tratava, operava, mas aí esse serviço não tem mais, aí se desmembrou para os outros grupos, né? Então, eu só destaquei aqui ele porque ele participou, mas ele não está mais conosco. Como eu tinha falado para vocês, né, a gente tem fazia uma palestra, né, a gente faz uma palestra, voltamos à palestra, né, multiprofissional, e está aqui as consultas de primeira vez, né, e a pré-internação, que, assim, cada vez, a meu ver, está se aperfeiçoando, porque eu acho que é uma coisa clara, assim, não basta apenas o ortopedista concordar com a cirurgia, né? É até um avanço para a gente, para a profissão, né? Que pode, muitas vezes isso aconteceu. O clínico liberou, o anestesista liberou, o ortopedista, o serviço social ok também, por ele está tudo ok, mas se você não está segura para esse paciente internar, porque a gente vê alguma questão, alguma coisa clínica, algumas coisas que não está legal, pode ser que nesse meio tempo que o paciente sai do ambulatório e vai internar, você percebe que ele não está pronto, você pode chegar como grupo, olha, eu não concordo que esse paciente esteja pronto e, assim, não é o momento, eu vou pendenciar esse paciente até ele resolver isso que eu acredito que não está legal, né, enfim. Você pode conversar com o seu colega médico, com a sua equipe, entendeu? Justamente como eu falei no início, é um cuidado compartilhado, né? O ortopedista, existe, claro, uma tendência, ele vai ver a parte ortopédica. Não, ele ainda está com aquele problema, ele tem que operar. E o serviço social, ele está vendo justamente o quê? Se ele tem aquele suporte para depois da cirurgia, como é que ele vai ter apoio, né? Onde ele mora. E a psicologia não está com a gente lá, porque eles atendem na internação, mas se tiver alguma coisa que você perceba na sua anamnese, você como profissional, né, que vai dar problema na internação, então, realmente, você fecha, você marca um retorno até ele resolver. Né? E aí eu vou depois falar o que a gente faz com esse paciente, que a gente passa por uma fila de pendência, né, para resolver. Depois que ele opera, né, ele interna, enfim, opera, vai embora. Se tiver algum problema na ferida operatória desse paciente, a gente acompanha, tá? E aí ele faz o retorno no ambulatório, ele já faz normalmente no ambulatório com o ortopedista, e tendo a necessidade, vai estar conosco para a gente acompanhar a ferida desse paciente. Depois, como eu falei, eu vou falar sobre esse fast track. Bem, as visitas na enfermaria, né, a gente está ali para acompanhar, né, você vê, a gente está num cenário do ambulatório, que cada vez foi aumentando, se estendendo o nosso serviço, e aí a gente está nessa enfermaria. A gente tem um serviço de hospital-dia, de curta permanência lá no INTO. São cirurgias rápidas, né, que a internação, muitas vezes é em jejum, ou então de véspera, esse paciente opera e já recebe alta no mesmo dia. São cirurgias com menos complexidade, né? Então, são leitos de giro rápido. Nessas situações, muitas vezes a gente participa, a gente faz um checklist do paciente antes de entrar no centro cirúrgico, tá? O pessoal do andar, das enfermarias, eles já fazem isso, tá? Para todos os pacientes. Mas, nesse caso, esse de giro alto, a gente também gosta de participar, né, para justamente ajudar, para a gente ser essa ponte, né, equipe, pessoal do andar, né, que a gente puder agilizar, otimizar o processo, a gente está ali para ajudar. Então, na enfermaria a gente faz isso, e também a gente se preocupa em otimizar altas seguras. Cada vez mais está se aumentando o número de cirurgias, né, e a gente precisa do leito, mas a gente também tem que garantir uma alta segura para esse paciente. Então, a gente está ali para ajudar. Então, o que a gente está fazendo? A gente acompanha esse estado clínico, como é que ele ficou depois dessa cirurgia, né? Como é que está essa ferida operatória,
A gente procura garantir, né, como eu falei, a gente é o gerente do cuidado, otimizar esse processo, garantir que a comunicação entre equipe e profissional e paciente esteja muito bem clara, né? Muitas vezes, esse paciente não teve um bom resultado depois da cirurgia, como eu falei, não basta só colar um osso. Às vezes, o paciente tem outras demandas e as infecções que acontecem, e, ao mesmo tempo, exige uma necessidade da gente girar esse leito, mas a gente tem que garantir que esse paciente esteja bem. Então, essa comunicação é importante. E aí, a gente está ali para facilitar isso, né? Porque muitas vezes o colega lá do andar, ele não consegue ter essa comunicação fácil, né? Com o pessoal do grupo. Então, a gente está ali como um representante do grupo para ajudar isso. E outra coisa, uma coisa também que passamos a fazer foram os rounds. Nós fazemos quinzenalmente os rounds com as rotinas do andar, enfermagem, com o serviço de atendimento domiciliar. Nós temos no INTO um serviço de alguns pacientes que precisam dar continuidade ainda em casa, né? A gente tem esse serviço e tem enfermeiros trabalhando com isso, tá? E eles participam desse round. E para quê? Porque são rounds para pacientes com mais de 50 dias de internados, né? Como é que a gente pode otimizar, né, a permanência desse paciente? Que serviços a gente pode contar um com o outro? Como é que a gente pode fazer aqui como INTO? Então, quinzenalmente, a gente faz essa reunião e também participa a psicologia, o serviço social e a chefia da clínica médica, que a grande maioria deles precisam da alta da clínica médica, né? Então, o que é comum a todos os grupos participa desse round. Não são todos os grupos que precisam de fisioterapia, né? Não são todos os grupos que precisam da nutrição, e, enfim, não são todos os pacientes também que estão internados com 50 dias por causa de antibiótico de infecção. Então, a gente envolveu profissionais que são comuns a todos esses pacientes que estão aí de 50 dias internados, né? Como é que a gente vai ajudá-lo, né? E garantir para ele, né, que quando ele for para casa, que ele vai continuar bem, sendo bem assistido. Por isso que o pessoal do atendimento domiciliar é importante participar. Tem também o pessoal da comissão de curativo, né, que está ali para acompanhar não só a ferida operatória, mas as úlceras por pressão, quando elas aparecem, né, as lesões venosas, né, vasculares também, né. Então, assim, nós temos serviços de apoio. O paciente que precisa do acompanhamento da clínica da dor, né, a gente tem contato também, a gente sempre em contato com esses profissionais. Enfim, são muitos serviços que a gente procura contactar para poder facilitar, né, esse atendimento a essa pessoa e o familiar, né? Eu acho que é isso que eu estou falando. Então, não é simplesmente como eu falei, fazer uma cirurgia. Existem muitas coisas aí por trás, né? Aquilo que eu também estava comentando com vocês. Outro cenário que entrou foi a fila. O que acontece? Quando nós nos mudamos para nesse novo INTO, antes disso, quem controlava as filas e ainda controla, né? Existe um setor controlando isso, né? E nesse setor existe um médico responsável, existia, né? Ainda existe, e as secretárias. Então, cada grupo tinha sua secretária. E essa secretária sozinha, ela botava esse paciente na fila, ela tirava esse paciente para se preparar para a cirurgia, e aí depois ligava para esse paciente para vir fazer o risco cirúrgico, para vir internar, e aí se o paciente tivesse alguma pendência, ela que botava, né, e ela tinha que acompanhar esse paciente que estava em pendência. Ela sozinha, a secretária, tinha que fazer um monte de coisa para acompanhar essas filas todas,
e esses pacientes todos, né? Então, vocês imaginam como é que a coisa funcionava, né? Não tem ser humano que vai dar conta. Só que, quando nossa mudança, muitos contratos foram mudados, e essas secretárias que justamente há anos estavam fazendo isso, e faziam isso de olhos fechados, entendeu? Elas simplesmente saíram. E aí, né? E aí entraram secretárias novas, né? Algumas voltaram, né? Mas a maioria saiu. E aí, como é que vai ser agora, né? Assim, para poder monitorar, né? Essas filas todas. Aí é mais um cenário que a gente está entrando, as enfermeiras do grupo, que é acompanhar, né? Como é que a gente pode, então, ajudar e acompanhar e organizar mesmo essas filas, né? A gente não tem, claro, a gente não tem poder de tirar, botar, não é nada disso, mas de acompanhar esse paciente. Então, vou explicar para vocês. O ENCAI é a nossa sigla, né? É do nosso serviço lá, né? De enfermeiras dos centros. A gente, uma fila importante que a gente acompanha são os dos prontos. É aquilo que eu falei para vocês. Eles passaram pelo todo o risco cirúrgico, passaram pela pré-internação, ok, estão redondos, estão prontos. Então, eu tenho que estar acompanhando no sistema se esse paciente está dando andamento, se ele não está perdido, entendeu? Ele não pode ficar ali parado, porque ele está pronto, né? Então, vamos acompanhar. E aí, claro, a gente pode também sinalizar isso, a gente sinaliza isso para os grupos, né? Olha, doutor, esse paciente está pronto, esse paciente está parado. Vamos lá, vamos agendar a cirurgia dele. Se esse paciente não tem como operar por algum motivo, como eu tinha falado para vocês, alguma coisa aconteceu, uma pendência, então a gente bota na pendência clínica. Existem tipos de pendência, mas o que a gente acompanha são as pendências clínicas, né? Que é o paciente que desregulou a pressão, o paciente que apareceu uma lesão, deu algum problema, existe alguma coisa que atrapalhou, dificultou a internação, ou deu um problema na internação, suspendeu essa cirurgia, ok. Então, ou ele vai para a remarcação de cirurgia, que é quando ele já estava internando, né? E aí não deu certo, voltou atrás o processo, fila de remarcação, ou então não vou poder internar, não vou poder operar, vamos entrar em pendência, né? As pendências existem em tempos. Existe o curto, de 3 meses, a média de 6, e a de 1 ano, que é o longo. Para ver se ele, fora do hospital, ele consegue resolver essa pendência. E aí agora, no nosso grupo, a gente tem 2 técnicas de enfermagem que nos ajudam, né, a fazer esse acompanhamento. A gente faz um telemonitoramento, né, a gente entra em contato com eles, e conforme vai, resolveu a pendência, não resolveu, ok, a gente resgata esse paciente, tá? Agora, dependendo do tempo, o paciente já está há 1 ano, não tem previsão, a gente sabe que depender do SER, né, dos serviços aí, muita gente não tá com dificuldade, não consigo, não tem uma previsão, então a gente inativa esse paciente, junto com o paciente, tá, gente, com concordância dele. O que é inativar? Ele está inativado, ele não está perdendo o direito dele de operar, ele não está indo para o final da fila, nada disso. A gente só tem que dar seguimento, dar um destino. Então, quando ele resolver, depois desse tempo que ficou em pendência, estiver redondo, entre em contato conosco, a gente retoma onde você parou, né? Então, é uma coisa que a gente faz e a gente acompanha. E aí começamos também a acompanhar a fila de solicitação, né? As meninas que fazem as 2 técnicas, elas estão mais por dentro dessa solicitação, que são os pacientes que estão há mais de 10 anos esperando serem chamados. E muitas vezes se perde, o paciente mudou de endereço, mudou de telefone, ou já operou em outro lugar, ou foi a óbito, né? Então, até para ajudar a girar essa fila, as meninas estão entrando em contato com esses pacientes. Então, isso foi num contexto de mudança de unidade, né? Um contexto que saíram as outras secretárias, nós acabamos entrando nessa e hoje nós continuamos ajudando, acompanhando. Trabalhamos junto com o setor, né?
secretárias estão lá, elas continuam, a chefia, e quem coordena essa agora, a fila, é um médico com uma enfermeira, tá? E aí, o processo, a máquina está rolando, e a gente está lá junto também nesse cenário. E aí, gente, veio a pandemia, né? E na pandemia, a coisa que parecia que estava tudo bem, as coisas vão acontecendo, tivemos algumas questões, né, do INTO com o Ministério Público, todo mundo acompanhou isso na imprensa, veio a pandemia, suspendemos cirurgias eletivas, tivemos muita baixa, muita gente saindo, mudanças de contratos, muitos, como eu falei, cada vez aumentando a demanda, a necessidade de operar, mais pacientes chegando, e a gente tem que preparar esse paciente, plena pandemia, e com menos clínicos para poder fazer um risco cirúrgico. Aí veio o Fast Track, né, que apareceu justamente na pandemia, que esse paciente, ele já teve um risco prévio, né, começamos assim. E aí esse paciente venceu, porque o risco é por 6 meses. E então, ele vai repetir o exame. Ele vai, então, repetir o exame, mas ele não vai passar pelo clínico anestesista. Ele vai passar pela pré-internação já direto. E nós enfermeiros, a gente vai ver esse exame, né? Enfim, a gente vê o eletro, a gente vê o exame de sangue. Se na nossa avaliação, né, o paciente ele está apto para fazer esse risco internado, então a gente libera esse paciente, então ele vai repetir tudo isso internado. Para quê? Para eu sacrificar o paciente, esperar abrir uma vaga no ambulatório do clínico, que já tem pouca vaga, né, para quantidade de paciente, e aí eu não sacrificar o paciente. Então aí tô falando muito paciente, tá? Desculpa, gente, mas é assim mesmo, mas eu vou ficar atenta. Mas, assim, da gente otimizar mesmo esse processo. E aí, também, começamos a fazer o Fast Track, depois que foi dando certo, né, com pacientes mais jovens, que não precisam no clínico, mas só do anestesista, mas aí também que não tem comorbidade, pacientes mais jovens, que também não tem grandes complexidades também, a gente avaliava esse exame, tudo ok por nós, vai internar, vai fazer, então, o risco internado. E, claro, sempre uma coisa ou outra passa, dá uma descompensada na internação, mas, na maioria das vezes, deu certo. E a gente, então, adota o Fast Track, tá? Ainda hoje. Né? Eu acho que também foi uma conquista para a gente. Aqui. E, claro, a gente faz também um outro cenário, é atividade de ensino e pesquisa. Né? Nós estamos participando, tem muitas comissões lá no INTO, né? Por exemplo, a TVP, que é de trombose venosa, né? Que, claro, pacientes como joelho, fêmur, né? Fratura de fêmur, quadril, pacientes que ficam mais tempo acamados, né? A gente faz, né, tem a comissão de TVP, né, para poder acompanhar e orientar, né, esse paciente que vai fazer a profilaxia em casa, né, de trombose, e a gente acompanha, a gente participa dessa comissão, tem a comissão de fila com a direção, né, como a gente também está no cenário de acompanhamento da fila, sempre tem, quinzenalmente, dependendo do período, tem mais vezes, participa dessa reunião nós, com a direção, aí outros serviços, centro cirúrgico, né, para a gente poder fila, né, o setor de fila, para a gente poder ver como é que está, fazer um diagnóstico, como é que está a situação da fila, como é que a gente pode melhorar, né, o trabalho, enfim, é uma comissão importante que a gente participa, né, e é importante que a direção dá ouvidos às pessoas que estão lá na ponta, né, que é importante. E aí tem outra comissão de suspensão da cirurgia também, né, para a gente ver o que está acontecendo, por que está suspendendo. Outra coisa também que eu não tinha falado,
a gente também tem indicador, né? Como a gente agora tem indicadores de suspensão de cirurgia, no impacto do nosso atendimento no ambulatório versus suspensão de cirurgia. Claro que suspensão de cirurgia, existem diversos motivos, mas como a gente está influenciando diretamente nessa suspensão. Então, a gente tem um indicador nosso para isso, né? Que todo ambulatório a gente faz. O acompanhamento, né? A gente faz de residentes. Existem residentes da Unirio, né? Que fazem a parte prática lá conosco, né? Eles rodam todo o hospital. E eu, se não me engano, acho que é no 2º ano que eles estão com a gente, né? E tem curso de aperfeiçoamento também lá no INTO, né? Que também eles estão fazendo, eles acompanham o trabalho conosco, né? E a gente faz a avaliação deles, estudos de caso, né? Enfim, é uma parte também do processo, porque ensino e pesquisa faz parte do hospital, um hospital para isso, e a gente participa, não tem como, com certeza. Fazemos treinamentos para os profissionais de outros setores, às vezes estão precisando alguma atualização, aí vem, Giovana falou que se inscreveu agora num contrato, né, para participar, tem contratos novos, o pessoal precisa de treinamento, então a gente vai lá ajudar, né, porque existe o serviço de educação permanente, a gente vai lá ajudar o pessoal para poder treinar esse pessoal que está chegando, ou atualizar, né. Existem muitos eventos internos, não estamos tendo. Só agora online teve, recente, da Semana da Enfermagem, mas tinha muito, se Deus quiser, a gente vai voltar a ter, né, e a gente participa. Inclusive, nós, enfermeiras dos centros, a gente tínhamos nosso simpósio do próprio Enfermeiras de Grupos de Centro, né, mas vamos voltar, se Deus quiser. E a participação de eventos científicos que tem de enfermagem, que tem fora também, a gente está participando, né, que é uma coisa, é um cenário importante. Bem, eu fiz aqui um resumo aqui nesse último slide, né, do gerenciamento do cuidado, né, que na verdade é o que nós, né, enfermeiras do centro, o que a gente se preocupa, a gente se propõe, né, a participar, como gerenciar esse paciente, desde o momento em que ele entrou na fila e ele está lá naquela fila de espera, quando ele é chamado para operar e passar pela pré-internação, na enfermaria, né, em ajudar, acompanhar em tudo que acontece nessa enfermaria, e depois, se ele precisar continuar a ser visto, a gente está ali para ajudar. Então, eu botei num resumo só aqui como é que a gente gerencia esse paciente, do início até o finalmente, né? Aqui uma foto nossa, eu botei no fundo, né, da equipe, né, das enfermeiras. E eu quero agradecer, né, mais uma vez, desculpa essa saída, desligar, cair, né? Isso acontece, Natália, não precisa se desculpar por isso, não. Mas eu quero agradecer muito a participação, tá, Jorge? E também para a Cláudia, Giovana aí, todo mundo. E, enfim, tá aí meu e-mail institucional para quem quiser participar, entrar em contato comigo depois. Mas é isso, gente. Então, vamos lá. Deixa eu ligar aqui o microfone. Agora eu mesmo que estava com o microfone fechado. Eu achei muito interessante, Natália. Aí, se o pessoal tiver perguntas, pode colocar aí, que é para poder a gente começar ali. Eu tenho algumas colocações para fazer, Sim, mas sim. não é nada demais, assim. A primeira coisa interessante que eu queria falar, né, que assim, eu sou da área de saúde coletiva, eu estava escrevendo algumas coisas interessantes em relação ao INTO, né? Você estava dizendo aí para a gente, né, sobre o atendimento, como funciona o serviço e várias áreas, né, de atendimento e atuação. Isso aumenta muito a integralidade da assistência, né, no SUS, que aí a pessoa ela vai precisar de um atendimento especializado, que seria aquele atendimento terciário, que a gente fala, né, que tem primário, secundário, terciário, e aí você atua nessa parte, que é interessante. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção para o pessoal que estava assistindo, que é bem legal lembrar, é que a Natália fala que em 2006 foi implantada a clínica ampliada, né, e também um atendimento interdisciplinar, que isso é legal porque mostra o seguinte, tudo que a gente estuda de humanização sendo aplicado na prática, mesmo sendo um serviço que é considerado duro e muito biológico, né, muito voltado para, como a Natália mesmo coloca, né, a enfermeira do joelho, da perna, do braço, e aí
teve esse desafio de tentar humanizar, desmistificar esse aspecto muito duro, né, biológico do atendimento na parte de ortopedia. Aí a Natália falou uma curiosidade, falando do Into na Lapa, eu não sabia nem que existia. Sério? Na Rua do Resende. Era lá. Quando eu entrei em 2010, era lá. Interessante isso daí, mas tem, né? Porque eu lembro que o INCA, por exemplo, tinha algumas áreas que chamavam extensivas, né? Que eram em outros hospitais, né? Um polo, núcleo, sei lá. Então, por exemplo, no hospital universitário nosso da UF tinha uma área que era como se fosse o INTO, mas a pessoa não precisava ir lá, fazer o tratamento ali. E aí, quando você falou isso, eu lembrei dessa parte. Essa coisa interessante também do hospital dia, né? A pessoa vai para lá no hospital dia, geralmente ela tem o quê, Natália? São cirurgias de curta permanência. São aquelas cirurgias que o paciente vai receber alta no mesmo dia, entendeu? Por exemplo, um túnel do carpo, né? É uma cirurgia simples, né? Até na rede privada nem leva paciente cirúrgico, tem gente que faz mesmo no consultório, mas faz paciente cirúrgico. Então, assim, não tem necessidade, o paciente muitas vezes é interno em jejum, vai lá, opera, fez, soltou o nervo, né, que estava ali inflamado, o tendão, e pronto, foi embora para casa. Né? Legal. É um day clinic, num serviço privado. Né? Então, a gente tem lá. Outra coisa também que eu não falei, Jorge, vou falar muito rápido, a gente tem um trauma referenciado lá no INTO, que é um contrato com o governo do estado. Nós pegamos esses pacientes de trauma, né, de hospitais estaduais, que eles são regulados, então eles vão para lá, e aí para poder operar, né, porque muitas vezes não tem material naquele outro hospital, não tem um profissional especializado, né, então a gente também, inclusive, tem um centro, tem lá de trauma referenciado, que é o grupo de trauma de idoso, de adulto, que tinha ali num dos slides, né, e que também é legal. Então, a gente trabalha não só com cirurgia eletiva, mas também com o paciente que vem de outro hospital de trauma, né? E também a gente trabalha com os pacientes que vêm de outros estados. Interessante, isso é outra coisa que eu ia te perguntar. Sim. A gente já sabe, né? Assim, eu já sei a resposta, mas como que funciona a pessoa para ter o acesso ao INTO, né? Para quem está assistindo. Referência, como que funciona essa referência? Então, eu não tenho os detalhes de como funciona. Eu sei que vem para o chefe do grupo, né? O caso se chama CNHAC, né? Alguém aí, se conhecer, pode me ajudar. E o paciente, enfim, ele é como se fosse um SER, né? Para a pessoa entender. E aí, ele fica numa fila, aí ele é referenciado e fica numa fila, é isso? É mais ou menos isso. E aí manda o caso para o chefe de grupo, o chefe ele analisa o caso para ver se, com imagens, com tudo, né? Para ver se é elegível para ir lá para o INTO. Aí o hospital paga a passagem para o paciente e o acompanhante traz, aí ele é avaliado aqui, e aí, enfim, no que ele já vem, ele já, dependendo do paciente, aí ele tem uma fila, como eu falei, que anda rápido, mas na maioria das vezes ele já interna e já resolve o problema, entendeu? Já opera, fica aqui por um tempo, a gente tem um hotel, né? Tem um convênio com o INTO, um hotel, porque muitas vezes para fazer o acompanhamento dessa ferida, dessa reabilitação, não dá para o paciente de outro estado ficar indo e voltando. Então, ele já sabe que vai ficar aqui por um tempo, né? Então, o hospital... Isso é uma coisa muito interessante para a gente lembrar também, né? Que é uma referência nacional. Então, vem gente de outros estados para serem atendidos aqui no INTO. Uma outra coisa que eu ia te perguntar é em relação à equipe que faz atendimento domiciliar. Quem faz atendimento domiciliar? Quem compõe essa equipe? Enfermagem, fisioterapia, em geral são eles. Enfermagem, fisioterapia, que eu lembre, eu acho que esse pessoal mais de reabilitação. Também, enfermagem, porque vê a questão do curativo, vê a questão do serviço social também, serviço social, entendeu? Todos eu não sei, eu sei de alguns, né?
mas Não, que tá legal. faz Era só para acompanhamento. saber assim, se iria uma equipe completa ou se vai um Não, de cada conforme. vez. Não, é assim, antes dele ir embora, a gente vê a gente avalia o que ele vai precisar dar continuidade, tá? E aí a gente solicita, né? A gente pede, né? Solicita para esse profissional, para essa equipe, a gente especifica o que a gente precisa que ele faça o acompanhamento, aí ele vai lá, também tem isso também, ele avalia também o local que o paciente mora, né? Porque áreas de risco eles não vão, infelizmente, porque não dá para segurar a segurança, né? Enfim, das pessoas, mas aí eles fazem essa análise, né? Se ok, está elegível para a gente ir, aí eles, por um tempo, eles fazem esse acompanhamento, né? Do que a gente solicitou. Claro, se tiver alguma coisa a mais que eles perceberem, aí eles entram em contato conosco e solicitam um retorno, antecipar um retorno, né? Enfim, se já tido uma alta, eles pedem novamente, enfim. É Eu uma já fiz, a comunicação cara, que eu falei. já participei muito aí no INTO, já apresentei trabalho muitas vezes, alunos também já levaram trabalhos. Eu fui convidado uma vez, há uns 4 anos, acho, pela Eliane e pela Mara, para dar uma palestra sobre burnout naquele auditório. Aí não sei quando, não sei se você assistiu, mas eu me lembro do auditório e quando você botou aquela imagem, eu lembrei de quando eu fui lá para poder falar. Ah, sim. Era alguma coisa sobre saúde do trabalhador. E aí me convidaram para dar uma palestra sobre burnout. Aí conheci a Mara, não sei se você conhece, e a Eliane. A Eliane Augusta. Isso. Que, na verdade, inclusive a Eliane foi a nossa chefe agora recente, no CAI, e aí ela agora foi para o planejamento, e agora é na Valéria, que é do infantil já desde 2006, e aí agora assumiu o desafio de ser nossa líder. O que eu acho interessante é que assim, o INTO, você falou de várias coisas, né? Tem residente, faz pesquisa, recebe estagiário, e ele não é um instituto de tecnologia, né? Então, a gente ainda, a gente está brigando não, a gente ainda já tem um mestrado, que também foi uma conquista, né? E tem até mestrado, eu não entendo porque não é um Então, instituto de pois tecnologia. mas ainda assim é um processo. Vai demorar, mas vai chegar lá, né? Ainda vamos chegar lá. Então, vamos chegar lá. Mas eu acho que a questão do mestrado, já ter um mestrado já é muito, né? Uhum. Mas é um processo. É muito interessante, Natália. Olha, o pessoal ficou aqui ó, até o final, é sinal que foi muito interessante. Foi Eu queria que legal. você explicasse só mais uma coisinha, porque o nosso tempo já está quase acabando, mas porque eu acho que não ficou bem claro sobre o fast track que você falou. Então, o que Então, acontece? assim, eu queria que você explicasse de uma maneira mais simples, porque Simples é o eu seguinte. fiquei um pouco confuso no entendimento. O enfermeiro, ele vai fazer análise dos exames Isso. e vai pular o risco, ou vai fazer o risco porque já está internado? Não, Porque acontece. Tem duas situações. Tem paciente, muitas vezes, até como eu falei, pandemia chegou, o paciente já tinha um risco, venceu o risco, o clínico diminuiu, e aí, para não sacrificar esse paciente, para ter que ficar esperando uma vaga de clínico, porque a gente tem muito mais vaga de anestesista do que clínico lá, né? E aí o que acontece? Para a gente otimizar isso, então o que a gente faz? A gente já, ao invés, a gente pula justamente essa etapa, como você falou no ambulatório. Ele deixa de passar pelo anestesista e pelo clínico no ambulatório, já vai direto para a internação, que é ortopedista, enfermagem e serviço social, mas aí quando chega para a gente olha o exame de sangue dele, hemograma, né? A rotina pré-operatória dele, o eletro. A gente até teve um médico lá, o Dr. Fábio, o cardiologista, que deu uma aula para a gente de eletro, para a gente justamente nos ajudar nisso, né? Dar um suporte nisso. E aí a gente faz essa análise e aí também, conforme o paciente vai falando, olha, mas eu tenho uma série de comorbidades e, enfim, tenho obesidade, né? Não estou indo ao médico regularmente. Então, é a parte clínica, o exame dele e também o que ele vem me apresentar, entendeu? Diante disso,
é que eu vejo, não, ok, esse paciente eu acho que pode fazer o risco internado. Não, eu não acho que esse paciente deve fazer o risco internado. Aí eu vou agendar esse paciente para o clínico no ambulatório. Entende? Então, calma aí. Quem faz o risco internado é aquela pessoa que já precisa de mais cuidados, não é isso? Não, pelo Não, é o contrário. contrário? É o Tá, contrário. É aquele paciente que possivelmente não vai dar problema na internação. entendi. Tá. Entendeu? Então, é jovem, não vai ter problema, aí você já faz ele. Ou Agora, então, aquele que ou precisa então de é aquele mais. paciente idoso, mas assim, cara, eu tô sempre com o meu médico, tô sempre tomando meu remédio, entendeu? Minha pressão tá sempre boa, vou lá na minha farmácia. Aquele paciente que você vê tem que ter uma boa instrução, né? Bem esclarecido o paciente, né? Tem um acompanhante também, tem todo um suporte. Por que eu vou fazer esse paciente pro clínico? Se ele faz o dever de casa dele direitinho, Sim, entende? tá certo, tá certo. Porque assim, tem as duas partes para entender, né? Primeiro era o trabalho no seu, né, no caso da enfermeira nesse processo, e a outra era como funcionava o sistema, entendeu? Aí como eu estava explicando as duas coisas, aí foi embolado, mas agora eu Não, aí entendi. eu estou tentando, né? É porque é muito detalhe, né? Especializado demais. Isso. Mas é isso, olha. A Natália, aqui a Tatiana está perguntando se tem especialização Estamos para. aperfeiçoando, os aperfeiçoamento multiprofissional, Uhum. que tem lá, eu acho até, entra no site do INTO, porque tá se volta, acho que a cada 6 meses que eles fazem, e aí esse pessoal, inclusive, passa nos CAIs, né? Eles fazem, tem a parte teórica lá, né, que eles fazem, mas a parte prática também eles fazem conosco. É curso de aperfeiçoamento no INTO. Eu acho que tem no site. Acho que a cada 6 meses eles fazem isso. É só entrar lá. Então tá ótimo, Natália. Muito obrigado pela sua participação. A Tatiane agradece aí também. E a gente vai encerrar por aqui, já deu o nosso tempo. Eu queria agradecer novamente a você pelo tempo, né? E por esses conhecimentos aí que passou para a gente, pelo tempo, né? Ter preparado o material. Espero que vocês tenham gostado também. Quem perdeu aqui, né? Nosso momento síncrono, a gente vai colocar no YouTube, assíncrono. E te agradecer, Natália, e parabenizar pelo seu trabalho lá, para estar representando, né, a profissão, enfermagem, que para vocês é um grande desafio, né, num hospital extremamente técnico, mas é Sim. isso aí. Fico muito feliz você ter contribuído e parabéns. Muito obrigado. Obrigada, gente, pela oportunidade, tá? Então, um beijo bem grande. E todos convidados, quiserem lá conhecer, acompanhar o nosso trabalho, todos convidados, tá? Tá bom. Então, tchau, pessoal. Tchau, Natália. Obrigadão, hein? Tchau, tchau.